Viana. Jorge. Vamos para o Jorge Viana, né? Jorge Viana. A família é grande. Eu também queria cumprimentar todos que nos visitam aqui no Senado Federal. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, eu vou me prender hoje. Acho que todos nós devemos trazer para a tribuna do Senado, quando nada, um inconformismo com uma situação que teima em se repetir no nosso país. Eu me refiro à morte dessa jovem mãe, dona de casa, Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, em Guarujá. Um crime que, como outros, chocou o país. Quem tomou conhecimento do que houve, ainda há pouco a senadora Ana Amélia fez referência aqui, também na condição de mulher, na condição de jornalista, na condição de senadora, não é possível que o país não pare para refletir sobre o que está ocorrendo. Esse crime tem uma conexão com o passado e com o presente e com o futuro. De certa forma, os indícios são, hoje eu estava ouvindo na CBN, a polícia tem deixado claro que tudo decorre de postagem na rede mundial de computadores. É um instrumento novo e que agora começa a funcionar como arma. Ajuda a matar. Eu peguei aqui a matéria do jornal o Globo e a matéria é bem clara ao dizer o boato de que uma mulher estaria sequestrando crianças para realizar rituais de magia negra, rumor que levou ao espancamento e à morte da dona de casa, Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, no Guarujá, em São Paulo, já havia circulado pelos estados de Santa Catarina, do Paraná e Pernambuco. Perfis privados e páginas similares ao Guarujá Alerta, diz o jornal o Globo, que postou no Facebook notícias referente à ação da suposta criminosa no litoral paulista, levou à materialização de um dos crimes mais bárbaros que já tivemos notícia nesse país e no mundo. As imagens são chocantes. A perversidade, a covardia, a brutalidade, não se tem adjetivo para tipificar tal violência. Em comum, o fato que ocorreu em Guarujá, com os boatos que ganharam corpo em Santa Catarina, Paraná e Pernambuco, um fato. Todas essas páginas usaram, sem checar, páginas que se dizem com a função de levar a informação para o cidadão, sem checar, levaram adiante um retrato falado, divulgado pela Polícia do Rio de Janeiro, em agosto de 2012, durante a investigação de uma tentativa real de sequestro. Especialistas lembram que parte da sociedade brasileira acredita ainda que fazer justiça com as próprias mãos é algo plausível. Essa barbaridade de uma frase fácil, perigosa, de dizer bandido, que diz sempre assim, é um ditado quase, nesse país bandido bom é bandido morto, também justificava no Acre a criação do crime organizado. Foi com base nessa frase, que bandido bom é bandido morto, que eles começaram matando bandidos, fazendo justiça com a própria mão, com as próprias mãos, e depois começaram a resolver problemas de desentendimento, fosse qualquer ele, até político, matando também. Se arvoraram a ter o papel da justiça.
E o Acre demorou muito tempo para se livrar das consequências do crime organizado. Graças a Deus vencemos. Coube a mim, no governo do Acre, com a ajuda da justiça local, estadual, federal, do aparato do Estado brasileiro, enfrentar essa situação. O senador Pedro Táxi andou por lá, na época, nos ajudando. Foi difícil para o Acre sair da ilegalidade, deixar de viver como refém do crime organizado. Agora, esse crime, essa jovem mulher, essa jovem mãe, trabalhadora, dona de casa, eu me refiro à senhora Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos no Guarujá, é algo inaceitável. E vincula algo que é recorrente no país, porque também alguns veículos de comunicação e alguns analistas tentam vincular isso, pasmem, até com partido político, até com governos. É óbvio que muito da responsabilidade que nós estamos vivendo hoje nesse país diz respeito à estrutura do Estado brasileiro. Não é à toa que nós estamos aqui trabalhando para reformar o Código Penal brasileiro. O senador Pedro Táxi tem dedicado com a experiência. Eu fui da comissão, vice-presidente, e estamos procurando trazer para o tempo de hoje, para os desafios de hoje, a legislação criminal brasileira. É fato que nós temos deficiência. Mas nós não podemos, mesmo assim, chegar numa hora dessa, num momento como esse, e querer imputar para um ou outro a responsabilidade, quando nós devemos refletir, todos nós, de que sociedade nós fazemos parte. Um cientista que conhece bem esse assunto fez uma referência de que os jornais não encontraram nenhuma condenação da justiça para os acusados desses crimes, porque ele não é tipificado no Código Penal. E no meio do distúrbio, torna-se impossível identificar quem deu a paulada, quem atirou a pedra que causou a morte da vítima. É uma situação que nós estamos vivendo. Um jovem torcedor vai no estádio e arranca-se uma privada num ato de selvageria, joga em cima de um grupo que está numa fila, protegidos pela polícia, e perde-se uma vida dessa maneira. Agora, uma jovem dona de casa, por conta de boatos e notícias não checadas circulando na internet, ela é linchada. Eu vou contar daqui a pouco, depois de ouvir a parte do senador Pedro Táxi, porque eu tô achando que nós temos que, de algum jeito, fazer algo, cada um no seu cada um. Nós aqui estamos tentando o novo Código Penal, mas todos podem fazer algo. São 52 mil assassinatos por ano no nosso país. 52 mil. Agora, o pior que nós podemos fazer é transformar esse tema num enfrentamento ideológico ou partidário. Isso é um problema do nosso país. Eu ouço o senador Pedro Táxi com muita satisfação. Parabéns, senador Jorge Viana, pelas suas reflexões a respeito desse infeliz acontecimento. Acompanhei com Vossa Excelência aquele momento triste do estado do Acre, que Vossa Excelência era o governador, em que o crime organizado, existia uma simbiose, né, do crime organizado com o próprio Estado. Nesse caso que Vossa Excelência está a trazer dessa chacina, né, mostra que cada um de nós tem dentro de nós um animal, não é isso? Um animal irracional. Mas muitas vezes isso é a ausência total do Estado. Não estou dizendo Estado, comunidade federada, não estou dizendo Estado, União, Estado, município. Estou dizendo Estado como organização política. Porque só aquelas sociedades em que a descrença na lei, a descrença nas instituições e a respeito da resposta das instituições ocorrem, acontecimentos como este graçam. Né? É um infeliz acontecimento. E também o que mostra que a rede mundial de computadores é algo
que nós devemos valorizar todos os dias. Não podemos regrar a rede mundial de computadores, mas como existiam, né, os fuxicos, as fofocas na época da Inquisição, em que pessoas eram torturadas, condenadas e mortas, queimadas por uma simples acusação de fofoca, a rede mundial de computadores também muitas vezes nos traz esta preocupação. Se nós formos buscar na história universal, muitos acontecimentos como este triste acontecimento ocorreram em razão de uma informação equivocada. Parabéns pela sua fala. Muito obrigado, caro e colega senador Pedro Taques. E eu acho que tem duas questões que eu queria abordar. Primeiro, como nós devemos abordar, qual é o formato adequado para lidar com a violência? Quando começaram a invadir campos de futebol na Europa e impedir o jogo e mudavam situações de uma simples disputa esportiva, eles estabeleceram regras falando, não vai ficar famoso quem invadir o gramado mais. Não vai se fazer imagem desse que invadiu, ele vai ficar sem frequentar os estádios, vai ser punido e imediatamente até as grades dos estádios foram tiradas porque ninguém mais ousou invadir campo. Então, tem que se encontrar uma abordagem. O que não dá para aceitarmos é algo que a gente viu aqui. Eu queria fazer um apelo que a própria imprensa reflita sobre isso. A televisão, como vamos abordar isso na internet? Porque o retrato falado, que permeou todas essas publicações e que levou à morte da Fabiane, surgiu na investigação de uma tentativa de sequestro ocorrida em Ramos, zona norte do Rio de Janeiro, em agosto de 2012. A jovem Daniela Mendes, é o caso, voltava de um... A jovem Daniela Mendes voltava de um posto de saúde com a filha recém-nascida no braço e foi abordada por uma mulher que cortou sua garganta e lhe tomou a criança. Isso foi ocorrido em 2012. Um serralheiro que passava no local viu a ação e retirou o bebê da agressora. Na época da ocorrência, que foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia de Bom Sucesso, e esse caso segue sem solução. Daniele informou que a autora era negra, forte, tinha 1,60 m e aproximadamente 25 anos. Esse foi o relato. Esse foi o retrato. Daí saiu um retrato falado. O retrato falado que circulou em Santa Catarina, em Pernambuco, estava circulando na rede de internet, em alguns sites lá em Guarujá, já se transformou, esse mesmo retrato falado, se transformou, que ajudou a produzir essa reação toda que apareceu na internet. Veja só, é bem diferente, mas foi o causador da morta na segunda-feira. Fabiane, 33 anos, era branca e magra. Então vejam, é algo muito perigoso. Alguns sites de notícia de violência reproduzem tudo que lhes chega, não checam nada, estimulam uma população a cometer uma barbaridade como essa. Por isso que eu falo, como vamos abordar isso? Acho que é um apelo que temos que fazer a todos os veículos de comunicação. Nós estamos vivendo o resultado de uma revolução tecnológica, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem um veículo de comunicação na mão, e isso passou de ser perigoso, isso está causando vítimas. Na terça-feira, a polícia apreendeu, e eu quero encerrar com isso, a polícia prendeu o eletricista, veja, senhor presidente, e a todos que me acompanham aqui no plenário. Na terça-feira, a polícia prendeu o eletricista Valmir Dias Barbosa, de 47 anos, que apareceu batendo em Fabiane com uma tora de madeira em vídeos de cinegrafistas amadores. Foi filmado. E aí, senador Pedro Taques, segundo a polícia, ele confessou a participação no linchamento e disse que agiu assim por ter acreditado em informações passadas por vizinhos. A imprensa, Barbosa disse que está arrependido.
mas moradores da região relataram que ele andou pelo bairro se gabando pelo feito no dia seguinte do lixamento. Eu ouço, para encerrar, Vossa Excelência, senador Pedro Táxi. Senador Jorge, Vossa Excelência, nesta reflexão, fez algumas indagações. Tá? Por que existe linchamento? Situações como essa. Imagine o seguinte, em um determinado momento histórico, cada um de nós abriu mão de parcela de seus direitos e colocou sob a responsabilidade de um ser mais forte do que todos, que recebe o nome do Estado. Alguns chamavam de Leviatã. Estado. Se o Estado não cumpre o seu papel, se o Estado é omisso, o cidadão começa a fazer justiça com as próprias mãos. Portanto, nós precisamos entender que 52 mil homicídios, 53 mil estupros, mais estupros que homicídios. Temos 20 mil casos de chacinas como essa na 20 história. mil casos. Não é um caso agora, não. 20 mil. O que mostra que o cidadão, ele não, uma parcela deles, não confia mais nas instituições como um instrumento de resolução destes conflitos. A lei é um instrumento para que nós possamos viver bem dentro do que se denomina de comunidade. A lei é o limite. Agora, o Estado, de acordo com a Constituição, ele tem o dever fundamental de proteger o cidadão. Só que no Brasil entende-se que a palavra... Só que no Brasil entende-se que a palavra repressão, ela teria um conteúdo político e ideológico que existia na época escura da ditadura. Hoje nós vivemos em uma democracia. Lá na ditadura, a palavra repressão tinha um conteúdo político e ideológico. Com a Constituição de 88, deu-se às palavras uma outra compreensão, uma outra dimensão. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos viver sem o dever fundamental do Estado proteger o cidadão. Agora, o Estado tem protegido de forma insuficiente em algumas situações. No Brasil, nós temos 550 mil presos. 550 mil presos. Prende-se muito ou prende-se mal? Esta é uma pergunta que também deve ser feita. Prende-se muito e prende-se muito mal no Brasil. Existem muitas pessoas que deveriam estar presas e estão aqui, fora. Existem pessoas que estão lá que deveriam estar fora. Portanto, a ausência do Estado faz com que sentimentos primitivos, atávicos, possam surgir como este. Porque se o cidadão confia nas instituições, confia na lei, no limite da lei, não há que se falar em acontecimentos tristes como este. Eu agradeço a parte, mais uma vez, do senador Pedro Táxi e só quero dizer que é lamentável ter que vir à tribuna tratar de temas como esse. Eu acho que também está tendo um certo embrutecimento da sociedade. Eu não sei quanto nós devemos conversar, discutir sobre família, sobre criação. Temos situações aqui no nosso país que têm conquistado quase pleno emprego, que têm criado condições até de estrutura melhor para algumas estruturas do Estado importantes. Vejam só como é que ficaram os salários de membros do judiciário, a estrutura de poder do judiciário, mas será que a resposta está sendo adequada? Será que nós aqui do Parlamento estamos dando a resposta adequada, aprovando rapidamente o novo Código Penal? Só nós não podemos transformar esse crime, ou esses crimes que nos envergonham a todos, em algo que seja de um ou de outro, é de todos nós. E eu espero sinceramente que tomemos atitude, porque está deixando de ser exceção crimes como esse, estão passando a ser regras. E a violência não pode seguir crescendo no nosso país como vem crescendo. Muito obrigado, senhor presidente.